Olá, galerinha! Bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos dar continuidade à última unidade da nossa apostila 3 e estamos encerrando o nosso conteúdo anual. Esse ano nós vamos encerrar nesta terceira apostila. Então, vamos lá. Agora nós vamos falar um pouco sobre a sociedade açucareira. Na última aula a gente falou um pouquinho sobre a economia da sociedade açucareira, né? A economia açucareira, e agora a gente vai falar da sociedade em si, né? Das pessoas que compunham essa sociedade. As principais características da sociedade açucareira. A sociedade composta basicamente por 3 grupos sociais: senhores de engenho, que eram a aristocracia, os aristocratas, homens livres e escravos. Sociedade patriarcal, poder concentrado nas mãos dos homens, principalmente dos senhores de engenho, que controlavam e determinavam a vida dos filhos, esposas e funcionários. Então aqui a gente vê essa sociedade patriarcal, né, que é quando se tem um homem à frente do grupo social, das famílias. Então a gente sempre tinha um homem mandando, né, o senhor de engenho, no caso, que mandava em todos, tanto da sua família quanto nos seus funcionários também. Ele decidia a vida de todos. O uso nos trabalhos pesados do engenho de açúcar de mão de obra escrava de origem africana. Os escravos eram comercializados como mercadorias e sofriam com as péssimas condições de vida oferecidas por seus proprietários. Então aqui a gente tem que perceber que o escravo, né, o africano escravizado, ele não era visto como uma pessoa, como as outras pessoas. Às vezes nem como um animal, era mais como um objeto mesmo, como uma mercadoria. Então eles sofriam, mas as condições de vida deles eram assim, as mais deploráveis possíveis. Era muito complicado. Eles davam ainda alimentação para esses escravos, porque eles precisavam que os escravos não morressem, porque eles queriam a força de trabalho. Mas até os animais eram mais bem tratados do que esses escravizados. Posição social determinada pela posse de terra, escravos e poder político. Então, o cara era mais poderoso se ele tivesse mais terras, mais escravos. Então, aí ele também teria uma influência política maior, porque ele tinha, ou seja, o mais rico era o que mandava mais. Será que isso mudou muito? Acho que não. Aqui a gente tem uma imagem, então, de um engenho, do funcionamento de um engenho, né? A gente tem ali as caldeiras, a gente tem a moenda, aqui a gente tem acima a imagem representando os canaviais, a senzala, que era a morada dos escravos, a casa grande, que era onde morava o senhor de engenho e seus familiares. Sempre tinha uma capela, porque a presença da religião cristã, católica principalmente, né, que era a religião predominante e única, basicamente, no Brasil nesse momento, era muito forte. E aí a gente tem alguns poucos trabalhadores livres que trabalhavam ali, principalmente tomando conta dos escravos e também açoitando eles, ou seja, o açoite, que era uma forma de controle, era o bater. Era assim como muitas pessoas vão controlar um cavalo, elas pegam um chicote para bater, eles faziam isso com os escravos. O que não é certo nem com um animal, muito menos com um ser humano, né? Então, mas ali eles açoitavam, e aí se tinha até um local que se chamava pelourinho. Era onde se ficava, era como uma espécie de praça, né? Uma parte central. Ali, aqui nessa imagem não aparece, mas seria entre a Casa Grande e a senzala, onde se ficava um tronco, onde os escravos que fizessem qualquer coisa
contrária às vontades do senhor ou daqueles que estavam controlando eles, daqueles trabalhadores livres que estavam controlando eles, tomando conta, um escravo mais rebelde, que não quisesse fazer aquele trabalho, ou que não quisesse cumprir a ordem, ou que fizesse a ordem de uma forma que o próprio, a pessoa que estava ali tomando conta dele achava que estava errada, ele era amarrado nesse tronco e ele era açoitado, ele apanhava muito, muitos morriam, inclusive, no tronco. Então, essa era basicamente aqui o funcionamento de um engenho, né? Vocês podem pausar um pouquinho e ler cada um desses detalhezinhos para que vocês entendam melhor. A divisão social, os grupos sociais desse momento histórico do Brasil. Os senhores de engenho eram a cabeça ali dessa sociedade, né? A parte mais alta dessa pirâmide social. Possuíam poder social, familiar, político e econômico. Então, eles moravam ali na Casa Grande com a sua família, eles eram a parte central do poder. Então, era o grupo social que tinha maior influência nas câmaras municipais, que era o principal polo político das cidades na época colonial. Tinham também os homens livres. Eram, em sua maioria, funcionários assalariados do engenho, capatazes, por exemplo, como eu acabei de falar, aqueles que tomavam conta dos escravos, mas também proprietários de terras sem engenho, ou seja, proprietários de pequenas partes de terra, artesãos, agregados e funcionários públicos. A gente tinha também, na base dessa pirâmide social e em maior quantidade, os escravizados. Então, os escravos eles formavam a base dos trabalhadores nos engenhos de açúcar, tinham como origem o continente africano, sendo comercializados no Brasil. Era o grupo mais numeroso da sociedade açucareira. Em função das péssimas condições em que viviam, dos castigos físicos e da ausência de liberdade, possuíam baixa expectativa de vida, no máximo até 35 a 40 anos. Então, os escravos eles costumavam viver até os 40 anos de idade, já era um limite assim de vida para a maior parte dos escravos. Resistiram à escravidão através de revoltas e fugas para a formação dos quilombos. Os quilombos eles eram locais onde os escravizados eles conseguiam fugir, né? Ou que conseguiam a sua alforria, que era a sua carta de liberdade, eles passavam a viver. Eram espécies de vilas, normalmente escondidas, né? Para abrigar esses ex-escravizados. Aqui a gente tem a pirâmide social, então, da sociedade açucareira, como eu falei, a aristocracia, os aristocratas, senhores de engenho lá em cima, os homens livres na parte central e a base com maior número, os escravos, né? Que aqui descrito de uma forma bem legal como mãos e pés do senhor, porque eles faziam tudo, né? Para a sobrevivência de todos. Ninguém ali sobreviveria se não existissem essas pessoas ali. Porém, elas eram tratadas de uma forma completamente inferior, como um objeto qualquer. A crise da sociedade açucareira. A desestruturação desse momento social começou com a crise da economia açucareira, ou seja, com a concorrência holandesa no comércio do açúcar mundial, no final do século XVII. No século XVIII, com o início do ciclo do ouro, a região das Minas transformou-se no principal centro de desenvolvimento econômico do Brasil. O novo modelo social mais dinâmico passou a vigorar, porém, várias características da sociedade açucareira permaneceram ainda por muito tempo no Nordeste. Então, a gente tem essa passagem do ciclo do açúcar, do século XVII, para o século XVIII, do ciclo do ouro. Porém,
não é uma passagem em que se deixa de ter a presença da escravidão no Brasil. A gente tem ainda os escravos trabalhando nesse momento do ciclo do ouro também, até se chegar ao fim da escravidão. Bem, gente, por hoje é só. Até a próxima aula. Fiquem bem e tchau, tchau.